bem-vindos. Em nome do Destrava Brasil, agradeço a presença de todos para esse evento dos pacotes da reforma tributária ampla. Agradeço primeiramente ao nosso convidado, professor, doutor Fábio Pugliese, que nos abrilhanta aqui no evento. Agradeço também ao Luiz Carlos Rauli e ao Miguel Aboab, que são os idealizadores do movimento Destrava Brasil. É uma honra participar desse evento, é um evento importante, principalmente pelo momento. O primeiro evento que nós estamos fazendo após a apresentação do relatório no Senado da PEC 110. Então, a nossa crença é que vai ter esse primeiro evento aí vai ter um movimento grande aí de discussão, vai ser muito produtivo. Quero passar a palavra ao Luiz Carlos Rauli e posteriormente ao Miguel Aboab para eles que agradecerem também aí aos nossos convidados. Olá, um prazer muito grande participar desta live com o professor Fábio Pugliese, nosso convidado de honra desta live. Uma satisfação muito grande, o professor, mestre, doutor Fábio Pugliese, que tem colaborado, com a discussão nacional sobre a reforma tributária completa. Eu tenho acompanhado, e ele nos acompanha já há muitos anos. Ele tem feito excelentes artigos e publicado na imprensa nacional e internacional. E nesse momento aqui estamos interagindo, ele com o Miguel Aboab, que é o meu companheiro de luta do Destrava Brasil. Nos unimos aí há 6 anos atrás, numa luta pela reforma tributária, não só a reforma legislativa, na lei da simplificação do sistema tributário, mas principalmente pelas ideias, pelos estudos desenvolvidos pelo Dr. Miguel Aboab, que é um empresário do ramo de tecnologia de software, um grande empresário, dono da Neogrid, e foi sócio da TOTUS e da DataSul, foi dono, e hoje apresenta ao Brasil, patrioticamente, um modelo revolucionário de cobrança do imposto em tempo real, que nós denominamos de reforma tecnológica 5.0. Então, muito prazer, doutor Miguel, junto com o doutor Romeu Caran, advogado militante nesta área tributária, amigo nosso já há muitos anos, e os convidados do professor Miguel, o professor Rodolfo Orantos, da Espanha, uma honra muito grande tê-lo aqui, e também o professor Carlos Hartmann, doutor também, e uma honra muito grande tê-lo aqui conosco nesta live sobre o momento da reforma tributária, já que o senador Roberto Rocha publicou esta semana o relatório do novo texto da reforma tributária, e nós vamos discutir em cima da publicação que ele fez, claro, em apoio, e para o aperfeiçoamento desta matéria que eu chamo a mãe de todas as reformas para o Brasil, a reforma tributária completa. Um prazer muito grande. Professor Miguel, passo a palavra aí para você também dar as boas-vindas a todos. Ok. Olá, muito obrigado. É importante estar com vocês, receber o professor, receber os seus convidados, professor Pugliese, Caran e também o professor Carlos Hartmann, e o nosso convidado especial, o senhor Orantos, da Espanha. Muito obrigado por terem aceitado participar dessa live, desse evento. Para mim, em particular, é uma grande honra e uma satisfação, porque é um projeto que eu comecei há quase 17 anos atrás, quase 20, quando o governador de Santa Catarina assumiu e falou: Miguel, você que é da tecnologia, será que você consegue simplificar o sistema tributário?
E eu falei, bom, eu vou pensar um pouco, e de repente começaram a aparecer as ideias, mas não se aplicava a um Estado independente, como era a intenção dele. A ideia, então, era de um sistema integrado, evidente para todos os Estados. E, desde lá, claro, eu comecei a pensar, enfim, com a minha equipe, e as coisas foram evoluindo, a tecnologia evoluiu, ficou ainda mais fácil de implementar tal sistema, de maneira que é um projeto, alguma coisa de muitos anos, que eu vinha estudando e aperfeiçoando com a equipe, e recentemente, então, com o Raul, quando ele entendeu a ideia do nosso projeto, aí foi muito fácil, e muito obrigado, Raul, por ter, enfim, apoiado, e estamos juntos nesse processo. Infelizmente, foi contemplado na proposta do relator Roberto Costa. Muito obrigado. Professor, agora a gente quer passar a palavra a você, para que você possa aí fazer a sua explanação e contar um pouco para nós aí, compartilhar o teu conhecimento aí e suas opiniões aí sobre as questões relacionadas dos pacotes da reforma tributária. Muito obrigado, coordenador Dr. Romeu Caram, Dr. Miguel Aboab, deputado por autoridade Luiz Carlos Auli, presente também me honrando aqui, meus amigos, professor Dr. Rodolfo Orantos, na Espanha, uma das maiores autoridades em direito ginástico na Espanha, inclusive tenho sido interlocutor e explicado coisas que eu não conhecia a respeito do próprio Brasil. Carlos Hartmann, com quem nós temos sempre a oportunidade de nos coordenar para participar de eventos na América Latina, e dentro de um projeto particularmente da Universidade da Califórnia. Então, é muito uma honra estar entre vocês e ter a oportunidade de conversar a respeito desse tema. Então, do professor se espera que ele fale de improviso, né? Mas o momento, eu penso que a gente vive um momento tão delicado, essas questões de redes sociais, palavras fora do contexto. Eu vou ler boa parte da minha apresentação dentro do tempo regulamentar para procurar deixar as ideias bem claras. Eu entendo que é um momento que deve se manter a serenidade, ter cuidado com o discurso, sobretudo sabedoria prática nas decisões. Então, eu vou, dentro desse espírito que eu vou fazer a minha exposição. Então, como tem insistido o idealizador da PEC 110, o deputado por autoridade Luiz Carlos Auli, ao se analisar a reforma ampla que defendemos, deve ser considerado como chegamos até aqui. Aí eu vou falar um pouco da parte institucional e um pouco da minha experiência pessoal. Já no final da vigência da Constituição de 67, depois nós tivemos uma emenda em 69, se sucederam pacotes econômicos por meio de decretos-leis que alteravam a tributação e ainda na sua vigência, muitos litígios eram gerados no Poder Judiciário da década de 80. Entre estes, me ocorrem dois. A instituição de um tributo chamado FIND Social, que refletia, que incidia na venda das mercadorias, começou por baixinho, se não me engano, 0,25%, 0,30%, mas gerou uma enxurrada de mandados de segurança, que indicava já a crise do desemprego em uma época que o Brasil não tinha seguro-desemprego, e que a economia brasileira vinha perdendo força. Talvez o início do processo do voo de galinha, que tanto se fala no Destrava Brasil.
O fato é que esse fim social foi desembocar na COFINS, que se começou com uma lei complementar, foi ao Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal falou que para contribuições sociais não precisava de lei complementar. Bom, aí o resto do capítulo são sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal. Outra que me ocorre dessa época, já na Constituição anterior, então vejam, não é uma questão da Constituição de 88, foi a frustrada extinção da correção monetária do balanço. Nem vou explicar a correção monetária do balanço, principalmente, Rodolfo, que dos inícios da minha atividade profissional foi que eu trabalhava com o escritório do Dr. Luiz Rodrigues Corvo, que uma vez ele me falou assim, ele ia ser recém-formado, Fábio, hoje você vai explicar correção monetária do balanço para um italiano. Ele não entendeu nada, evidentemente, mas o fato é que por se move. E assim o Brasil tentou extinguir a correção monetária do balanço, o plano cruzado, foi frustrado. Isso levou a um decreto-lei retroativo, que foi julgado, evidentemente, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não é? E o trauma foi tanto que veio a se refletir no plano real e que não se conseguiu resolver, por ocasião do plano real, esse trauma. E se criou o juro sobre capital próprio, e daí o juro sobre capital próprio foi considerado dentro do dividendo obrigatório, para acabar com a inflação, aceitou-se. E para tributar o dividendo, o que é juros sobre capital próprio, que era isento, e que era uma tributação isento, e o dividendo obrigatório, quanto seria tributado? Então, vamos isentar tudo para viabilizar o processo. O fato é que isso leva à discussão da mudança do imposto de renda que a gente vive até agora. Esse impasse que se vive, né, a tributação dos dividendos, extinção do juros sobre capital próprio, que não se sabe como vai fazer, enfim. Nos primeiros anos da Constituição de 88, as leis aumentavam tributos nos últimos dias do ano, e eram constantes edições extras dos diários oficiais para garantir o princípio da autoridade anual. Era isso mesmo. Se argumentava que o Diário Oficial tinha saído na gráfica em 1º de janeiro e não 31 de dezembro, então não teria observado o princípio da anualidade. Por isso eu nem chegava a ter recesso de fim de ano, porque era uma luta orientar as empresas sobre tais mudanças. Mas se aprende muito dessa forma, na experiência. Inclusive para dizer que a causa disso não deve continuar assim. Prossigamos, portanto. A emenda à Constituição número 32 de 2001 disciplinou as matérias para edição das medidas provisórias e o período para sua reedição, que passou a ser 60 dias. E a emenda 42 de 2003 inseriu na prática a vedação de não aumentar ou criar tributo depois de 90 dias antes do término do exercício. E isso veio a dar um alívio aos tributaristas para as festas de fim de ano. Mas a legislação tributária foi se tornando mais complexa até asfixiar as empresas. Coisa que a Covid-19 veio a acelerar no Brasil, porque de algum momento isso ia acontecer em algum momento. Daí, nesse processo, sucessivos parcelamentos, mudanças para concentração de receita na União, os planos de estabilização fiscal no plano real, e os chamados refis, e a eterna discussão, quando foi descumprido, mudança de refis, enfim. Todos litígios que congestionam até agora o Poder Judiciário e tomam muito tempo do Tribunal Constitucional, nosso Supremo Tribunal Federal. Todavia, a transformação do Brasil em uma democracia de massas pulverizou a participação política. As lideranças se espalham nos setores sociais e regiões. Vou contar 2 casos bastante significativos. No Grupo Itaú, quando eu trabalhei, eu conheci o Dr. Laerte Setúbal. Quem conhece, uma das maiores autoridades em exportação, talvez a pessoa que tem inspirado o Brasil para exportar.
E ele me contou que quando ele se lançou para presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, ele lançou-se com o slogan: das mesas de decisão à lembrança do Brasil. Na década de 80, antes do voto do analfabeto, antes da democracia de massas que eu referi. Outro dia, eu fui dar uma palestra aqui em Santa Catarina, em Brusque, no Sindicato das Micro e Pequenas Empresas, em Brusque, e o deputado Auli me mandou pelo WhatsApp uma novidade naquele momento, e eu virei para a plateia e falei: olha, eu estava falando aquilo, eu recebi aqui no WhatsApp essa informação e fiz referência à sua pessoa, deputado. Aí, de repente, um microempresário lá no fundo, não esperava, falou: eu recebi isso também aqui, doutor, porque agora eu falo com o meu deputado pelo celular, eu sei e opino para ele na hora. Então, é isso mesmo que você falou. Veja só a mudança de 40 anos para cá, 30 anos para cá, eu diria. Levantou o celular, e em vista do Plano Real, o tema da reforma tributária, como eu referi, ressurgiu. Mas a Constituição de 88 manteve a estrutura tripartite da tributação de consumo, o que já foi um problema deixado pela reforma tributária de 65, e hoje, com as reformas de serviço, nem se fala. Nem vou falar das redes sociais, que não pagam impostos, mas da indústria automobilística. O mundo inteiro não compra mais o automóvel, que é o filé mignon do ICMS. Aluga o automóvel, faz um leasing, até por questões de meio ambiente, devolver o automóvel para ser reciclado, não virar sucata em qualquer lugar do mundo. Agora, eu lhe pergunto, se a indústria automobilística quiser implantar esse aluguel no Brasil, vai incidir ICMS ou ISS? Ou daqui, quando acabar o automóvel, o Supremo Tribunal Federal vai decidir qual é o tributo aplicável, como aconteceu recentemente com o software. Desde 1998 tinha uma decisão, e agora, recentemente, vamos dizer, 15 anos depois, foi decidido ISS. Na primeira, agora tem um outro problema no Brasil quando se fala que a reforma tributária vem há muito tempo. Se esquece que na primeira década do século XXI, pouco se falou em reforma tributária, pois me parece que se projetava uma vocação petrolífera no Brasil. E associado ao boom das exportações de soja e minério para a China, iria colocar no segundo plano os problemas do nosso sistema tributário e das finanças públicas. O Brasil seria um estado petroleiro, o petróleo iria nos salvar, entretanto, o preço do petróleo despencou, nem vou fazer referência à famosa frase do Mané Garrincha, o petróleo despencou, veio a crise mundial de 2008, e agravou-se a crise fiscal. Resposta do Brasil. O Brasil quer mais e melhor democracia. Tá? E em 2017, dentro de um projeto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Desafios da Nação, e em vista de um acordo com a Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico, foi retomada a importância da renovação do sistema tributário. Vejam, foi estruturado esse processo. Não é uma questão de conjuntura, não é idealizado no Congresso, é dentro do Instituto de Referência Mundial, referência do Brasil, que é o IPEA. O Brasil tem um acordo com os países mais ricos para entrar no clube que ele tem direito e firmou um acordo de unificar os impostos sobre consumo. E aí, já no final do ano legislativo, a comissão especial, e eu faço essa referência, todos sabem, mas principalmente aos nossos colegas de outros países, a comissão especial, o deputado Auli,
propôs a extinção desses tributos para termos, de fato, um imposto sobre o valor agregado, um imposto sobre operações de bens e serviços, gerando um consenso inédito na Câmara dos Deputados, que tradicionalmente é uma casa em que as questões de conjuntura tomam mais tempo. E foi nessa ocasião que eu comecei a ter contato com a reforma tributária, quando na instituição da ESAG, da UDESC, em que eu sou professor de Direito Tributário, nos projetos interdisciplinares, os alunos falavam: professor, eu quero abrir uma empresa de tecnologia ISS ou ICMS. Aí foi que eu descobri, nós começamos a trabalhar com esses temas e a reforma tributária necessariamente entrou no cotidiano. Então, mas para esclarecer, retomar aqueles que estão no exterior, com a apresentação da PEC 45 na Câmara, o trabalho 229304 é retomado no Senado e se torna a PEC 110. Então, o relatório da comissão mista, que foi informal e teve o trabalho atrapalhado pela pandemia da Covid-19, mas não parou os trabalhos, manifestou sua habilidade ao utilizar, inclusive, um projeto de lei do Executivo, o 387 de 2020, que extingue o PIS e a COFINS, até em resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu não vou entrar em detalhes agora, e propõe a instituição da contribuição sobre bens e serviços. E, nesse processo, se juntam as três propostas, a partir de uma postura de conjuntura do Poder Executivo, e se dá andamento. Então, veja, é possível, sim, ter governabilidade no Brasil. As instituições no Brasil, legislativas, têm seu papel. Eu assumo que esse evento, até terminando, tem menos um caráter técnico, mas o objetivo de disseminar o conhecimento do tema. É uma estratégia que eu tenho utilizado num curso de extensão da UDESC, que tem sido oferecido totalmente à distância desde 2015. Extensão no Brasil é algo muito pouco falado, embora não se esqueça que muitos projetos, até o Paulo Freire começou o projeto de alfabetização dele num projeto de extensão. Então, o problema é que o termo extensão, para os nossos colegas no exterior, ele é complicado, porque deveria ser serviços em espanhol, ou services, em inglês, mas é extensão. O fato é que são sementes para políticas públicas. Então, as explicações, doravante, para envolver toda essa população nesse processo, aquele homem que levantou o celular, apresentar as suas observações de forma ainda mais pertinentes, devem ser breves, diretas, e eu acredito que procuro conseguir isso, acessíveis, como pode ser visto no meu canal do YouTube. Enfim, cabe criar narrativas para o povo compreender o alcance da solução que se apresenta, que é a reforma tributária, se envolver nesse processo, levar as suas ideias em frente, não importa quais sejam. Neste ponto, me permito criar uma delas para o objetivo que vou apresentar a seguir. Por meio do decreto 10.797 de 21, o governo federal teve a necessidade de exigir o IOF para pagar o auxílio emergencial da Covid-19, pelo menos até 31 de dezembro de 2021. Sabemos muito bem que esse prazo vai ter que ser ampliado. Aí que eu vou dizer o seguinte: se verifica um ciclo perde-perde, em que todos literalmente perdem. Se afundam abraçados. O cidadão, então imagine a seguinte hipótese: o cidadão, hipótese não, está acontecendo nesse momento. O cidadão recebe agora o auxílio emergencial e usa a quantia para pagar o comerciante, que tem uma despesa administrativa para pagar um imposto sobre o consumo incidente no recebimento do dinheiro do auxílio emergencial, e depois o Estado tem outra despesa administrativa para receber, administrar e alocar o recurso arrecadado. Se houvesse, por exemplo, a imunidade do ICMS e ISS, desde já, e do IBS no período de transição, os beneficiários do auxílio emergencial podem ter um grande ganho real.
existe aí também um estímulo para a atividade econômica. Então, nesse estímulo da atividade econômica, cresce a economia. As discussões entre os entes federativos de quem perde mais se fica em segundo plano, porque entra numa perspectiva de mais e melhor democracia em que todos devem crescer. Assim, o IOF incide sobre o cheque especial, que está aí, incidindo sobre o cheque especial. Para quem não sabe, para nossos colegas do exterior, o cheque especial é que quando sua conta fica negativa, tem um contrato de abertura de crédito que você empresta imediatamente no banco. Ora, com o IOF que incide sobre esse crédito mais alto, aumenta a taxa de juros real e efetiva, né? A taxa de juros efetiva, em que todos perdem. Então, isto tem até um exemplo, um dispositivo que garante até essa imunidade. Por exemplo, é muito recente esse relatório, me debrucei sobre ele, excelentes aspectos, inovações. Por exemplo, o Brasil vai enterrar a distribuição do ICMS segundo o valor agregado, para eliminar de uma vez essa guerra fiscal. Vai passar pelo número de pessoas que moram naquele município, que são habitantes daquele município. Vai eliminar essa ânsia, enterrar de uma vez essa ânsia de criar municípios. E tem uma inovação muito interessante. O IPVA, que agora é um IPVA de fato, né? O IPVA agora incide sobre todos os veículos automotores, como nós já sabemos, só os automóveis pagam, barco de luxo, avião, jatinho não pagam. Então, para o transporte coletivo de passageiros, já estabelece uma imunidade explícita, tá? De IPVA. Eu acho que a gente devia acolher essa ideia da imunidade. Eu sugiro essa proposta mais ilustrativa, e muitos outros avanços foram apresentados, e aperfeiçoamentos sempre são necessários, mas isso, o espírito democrático de todos os envolvidos certamente vai superar. Muito obrigado pela atenção. Até logo. Professor, obrigado aí, obrigado pela contribuição, principalmente pela apresentação aí da régua do tempo da legislação tributária, muito oportuna para a gente entender também esse momento que a gente está vivendo, né? A gente fala-se muito em reforma tributária aí num período recente, nos últimos 3, 4 anos, quando o nosso paladino aí, o Raul, assumiu lá a relatoria e vem batendo, e esse tema vem crescendo, né? Ele sempre fala com a mãe das reformas, né? Que passou por uma reforma trabalhista, uma da Previdência, mas sem dúvida, como ele fala, como ela é a mãe das reformas, a reforma tributária seria um grande impulsionador aí para não só o desenvolvimento do nosso país, para a retomada, mas também para a gente ter aí um cenário mais competitivo. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Raul, né? Raul, a gente queria aí escutar um pouco aí da sua experiência aí sobre, ele que é o paladino da reforma tributária, escutar da sua experiência e falar um pouco dos comentários do professor Pugliese. Muito obrigado, professor Fábio Pugliese, pela sua, mais uma vez, né, brilhante exposição. Tenho acompanhado suas exposições, suas palestras, seus textos, né, que circulam pelo Brasil e pelo mundo todo. Sem dúvida alguma, a parte do histórico que você fez aqui sobre o sistema tributário brasileiro, ele remonta à década de 60, né, quando o Brasil optou por um IVA tripartite, né? A Emenda Constitucional 18 de 65, ao contrário do que os países desenvolvidos europeus adotaram naquela época, um imposto de valor agregado uno nacional, destino, ali que está por fora, o Brasil adotou o contrário. Pegou a base do consumo de bens e serviços e dividiu em 3 fatias. Deu para os municípios a tributação dos serviços, que é o ISS. Deu para os estados a tributação dos bens, que é o ICMS. E deu para a União
uma tributação adicional de bens, que é o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Bom, aí já se estabeleceu um diferencial muito grande do modelo IVA adotado pelos países da OCDE e por 170 países do mundo. De lá para cá, de 1965 para cá, a confusão só aumentou a partir da Constituinte de 88, como muito bem colocou o professor Fábio Pugliese. Existia um fim social de 0,2% de alíquota, era uma tributação mais para ajudar a pobreza e transformou-se no poderoso COFINS, né? Contribuição chamada COFINS. Então, esse COFINS é quase do tamanho do ICMS hoje. Né? ICMS, o COFINS, o PIS e COFINS dá 5% do PIB e o ICMS dá 7% do PIB e o ISS 0,9% do PIB de arrecadação. Bom, a confusão não parou no fim social transformar em COFINS. Então, o governo federal, na sua ânsia arrecadatória de 88 para cá, da Constituinte, acabou criando esse abominável imposto de operações financeiras, que é um sanguessuga, é um vampiro brasileiro que suga o sangue dos devedores, né? Se você deve, você vai ser punido, você vai ser tributado, seja no dinheiro, no cartão de crédito da conta corrente vencida ou no cartão de crédito vencido, você vai ser tributado e nos empréstimos normais ser tributado. É uma jabuticaba unique, né? Única brasileira. E também os demais tributos, né? As contribuições de intervenção de domínio econômico somam 33 CIDs, contribuições, né, existentes no Brasil. Na folha de pagamento, a nossa folha de pagamento, a contribuição patronal é o dobro da contribuição do empregado, então é 20% em média para 10%, e ainda o legislador brasileiro e os governos permitiram que a folha fosse supertributada com outros tributos parafiscais, como o Sistema S, o Fundo Rural, o Salário Educação, né, e outras pequenas contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, fazendo com as obrigações trabalhistas, que a cada R$1.000 que o trabalhador leva para casa, custe para a empresa R$1.900. Então, grande parte desses 900, né, que é tributado, né, o ônus da empresa são tributos, né, que estão incidindo. E pior, né, como diz o Miguel Boab, são tributos cumulativos. Então, nós estamos totalmente errados, né? No texto constitucional brasileiro, ele permite que a União, né, autoriza a União a aumentar a IOF a qualquer momento, aumentar o IPI a qualquer momento. Então, são tributos, como dizia o meu amigo Tami, Antônio Carlos Mendes Tami, que foi, para mim, um dos melhores deputados federais do Brasil, que é de São Paulo, de Piracicaba, falava: Raul, o teu modelo é laborgênico, porque o atual modelo tributário é laborcida, ele mata emprego. E eu hoje desenvolvendo, além de matar o emprego, ele mata o salário líquido, né? Quer dizer, o trabalhador leva o menor salário líquido para casa do mundo. Ele mata o poder de compra e mata a concorrência, consequentemente ele mata as empresas e fez com que o Brasil, nesses últimos 40 anos, viesse diminuindo o seu crescimento econômico. Eu juntei muitos estudos do IPEA e outros, claro, eu sou um observador de estudos, né? Fico estudando dia e noite a matéria. O Brasil, desde o Império e desde a proclamação da República, sempre cresceu muito bem. Crescimento econômico vigoroso, o que fez com que milhões de imigrantes viessem para o Brasil, da Ásia, da Europa, além dos africanos que vieram, né, pela forma abominável, e os nativos, formando o Brasil a terra, né, onde jorra o leite e o mel. Para cá vieram, né, segundo Dom Bosco, do paralelo 45. Então, nossos pais, avós, os nossos ancestrais vieram para o Brasil, né, porque a fama era
estabilidade política no Império, estabilidade política na República, país em crescimento econômico, riquezas abundantes, terras férteis, muita água, ciclo de chuva regular, né? Minerais abundantes, madeira abundante, todas as pré-condições para se construir uma nação, né? Um país. Então, o Brasil recepcionou, assim como os Estados Unidos e todos os demais países das Américas, do mundo novo, mas em especial o Brasil, que é um país tão grande quanto os Estados Unidos, e é o segundo país mais solidário e fraterno do mundo, porque a população do Brasil e dos Estados Unidos, que são os dois maiores, fora a China e a Índia, Paquistão e Indonésia, que são de nativos. Nós não, somos acolhedores de todas as etnias do mundo. E aqui a argamassa, né, que está sendo constituída, daqui a 200 anos, será uma etnia brasileira pura. Então, onde erramos? Por que o Brasil não cresce? De 1931 a 1980, o Brasil cresceu a 6,3% ao ano, Hartmann e Orantos. 6,3% ao ano por 50 anos consecutivos. 81, com a crise cambial mundial, do governo Figueiredo, né, Delfim Neto, acabou o ciclo militar porque houve uma derrocada econômica. O PIB brasileiro regrediu 8,5% e nunca mais se ajeitou. Aí veio a crise do Collor, a crise do PT da Dilma e continuamos em crise. O crescimento econômico dos últimos 40 anos caiu para 2% ao ano. 2%. De 6,3% para 2%. E nos últimos 10 anos, zero. Zero. Sabe o que é zero? Sem crescimento econômico nenhum, nem a renda per capita. E, claro, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Porque se não cresce a economia e a população cresce, as demandas, a longevidade, aumenta a despesa de saúde, de aposentadoria, né? E tantas outras, né? Despesa de educação, de assistência social, aumentando com o produto interno bruto, né? Que é a soma da produção de todos os bens e serviços da economia, em zero. 10 anos, zero. Então, o que acontece? No nosso entendimento, né, o sistema tributário brasileiro é anarco-caótico. Ele é cunhado por um colega seu, Becker, do Rio Grande do Sul, já falecido, manicômio tributário. E eu acrescentei, é um Frankenstein funcional, porque ele mata a atividade econômica, o emprego e o poder de compra. Bom, nesse sentido, nós viemos desenvolvendo este modelo que está hoje no Senado da República, desde a década de 80, quando eu era secretário da Fazenda do Paraná, do governador Álvaro Dias, bem jovenzinho ainda, 36 anos, e participei da Constituinte como secretário da Fazenda. Tinha sido vereador e prefeito. Então a minha visão já era esta, como economista, que o Brasil tinha um péssimo sistema tributário. E a cada ano foi ficando pior, 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 pior. Até chegar hoje, Hartmann Orantos, e o Guga está aqui conosco também, né? Professor Fábio, nós temos hoje um contencioso tributário, administrativo e judicial de mais de 5 trilhões. Mais de 70% do produto interno bruto está em discussão administrativo e judicial. Uma dívida ativa, tudo da União, Estados e municípios, de mais de 40% do PIB, de mais de 3 trilhões. Nós temos uma sonegação, uma informalidade de 25% do PIB, né, que é a economia não declarada, e uma sonegação desses 25% de 8% do PIB, de 600 bilhões ao ano. De incentivos fiscais, né, que as renúncias fiscais da União, Estados e municípios, de meio trilhão, 7% do PIB. E um custo burocrático declaratório para pagar esses impostos de 1% do PIB, segundo o Banco Mundial. Segundo o IBPT, passa de 2%, se você somar a parte pública. Então, e aí que entra o Dr. Miguel Aboab. E também o Brasil
pelo Banco Mundial, o relatório Doing Business é o 184º pior sistema tributário do mundo em 190 países. Todos os anos esse relatório é expedido. Nós estamos lá no final, entre os piores dos piores do mundo. Pior que o Brasil está a Venezuela e outros equivalentes à Venezuela. Então, o que nós estamos propondo, a simplificação, que eu defendo a simplificação da base de consumo num único tributo destino, pode ser dual, como estamos fazendo, cobrança eletrônica 5.0, modelo Aboab, Dr. Miguel Aboab, que ele vai falar, e fazer justiça fiscal. É o tripé que nós defendemos. Então, os elementos estão todos na PEC 110 do senador Roberto Rocha. Excelente relatório. Quero aqui parabenizar o Senado da República, o presidente Rodrigo Pacheco, todos os senadores e senadoras que são signatários da PEC 110, que é filha legítima da PEC 293 da Câmara, que eu tive a honra de elaborar até 2018, começo de 2019, e que está pronta agora para sofrer mais alguns pequenos ajustes e ir à aprovação com um grande ganha-ganha, laborgênico, como diz o professor Pugliese, é o ganha-ganha contra o perde-perde. Eu acho que aqui, fazendo esse comentário, o Miguel, Romeu, pode falar um pouco do prejuízo que é o modelo de cobrança declaratório brasileiro. Ok? Foco, força e fé em Deus. Isso aí. Miguel, então a gente passa a palavra aí para que você explane e fale um pouco aí do modelo de cobrança, da questão tecnológica, só fazendo aí um adendo aí, contribuir aí com o Raul em algumas questões aí, nos estudos da reforma, e uma dessas andanças a gente teve aí uma discussão com o pessoal da GVLOL e da Fiesp, e eles comentaram com a gente, né, Raul, você deve lembrar dessa reunião, em que a gente tem alguns ramos de atividade, aí eu vou falar um pouco do agronegócio, que é um ramo que é essencial para o nosso país. Estima-se que consome com a apuração do imposto e com as questões de obrigações acessórias, aí, a gente sabe aí esse modelo nosso aí de tributação e de apuração, hoje o modelo que está aí vigente é um modelo que você coloca sob a responsabilidade do contribuinte toda a apuração, né? Toda essa questão aí do oferecimento ao fisco da tributação. Estima-se que consome, em alguns casos na agroindústria, até 3% da receita. A gente está falando aí de um ramo que tem uma receita bilionária, certamente aí é um ramo muito importante para o país, e que consome um percentual significativo da receita que a gente exporta, né? Então, assim, acho que a parte tecnológica é uma parte que passou da hora já da gente olhar para isso e tomara agora que a gente consiga aí emplacar aí um modelo diferente. Perfeito. Ok, então, se me permitem, um conceito que eu tenho comigo é que a tecnologia só faz sentido quando ela vem mudar uma regra de negócio. Então, nessas últimas décadas, nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande, mas as regras de arrecadação dos impostos, a regra de calcular os impostos foram as mesmas e, na verdade, até complicaram e não simplificaram. Pela análise que nós fizemos, utilizando a teoria das restrições, a gente tem que analisar, primeiro, os efeitos indesejados. É o porquê mudar. Como o Raul falou, é inadimplência, é a sonegação. Então, pela inadimplência, trabalhou-se em cima de efeito, criou um refis. Mas o refis não é causa, o refis é efeito. Fiscalização é efeito, substituição tributária é efeito. Enfim, nós, nessas últimas décadas, o governo vinha trabalhando em ações isoladas, mas trabalhando em cima de efeitos e nunca identificando as causas. Nessa análise que nós fizemos, as causas é que o imposto é autodeclaratório. Cada contribuinte tem que listar
as compras que ele fez no período anterior, as vendas que fez no período anterior, ele é declaratório, que evidentemente na margem. A nota fiscal a rigor, ela é um contrato, é um contrato que alguém vai entregar uma mercadoria, que alguém vai pagar, mas ainda não é uma transação financeira. Então, hoje o sistema está oferecendo crédito para uma nota fiscal cujo imposto nunca foi pago. Ele simplesmente listou uma nota fiscal. Então, e aí o imposto é recolhido por iniciativa do contribuinte. Finalmente, as transações bancárias não têm lastro em nota fiscal. A nota fiscal pode ser num valor, mas o boleto é emitido com outro valor. Então, o que existe hoje é um sistema de nota fiscal eletrônica que o governo implementou, e é um sistema já robusto, e nós já tínhamos um sistema bancário também estável e robusto. Mas os sistemas não se conversavam. A nossa proposta é que a mercadoria vai num sentido, mas no outro sentido volta dinheiro. É muito mais simples controlar a volta do dinheiro do que a ida da mercadoria. Então, hoje a tecnologia permite que venhamos a integrar os dois sistemas que são estáveis e que eram independentes. Então, no boleto de cobrança ou qualquer instrumento de cobrança, deveríamos colocar o número da nota fiscal que deu origem àquela transação, àquela cobrança. Agora nós temos integrado dois sistemas. Quando a gente fala o imposto é por fora, a mercadoria é um valor, está no boleto, e vai no boleto o valor da mercadoria. Quando o comprador pagar o boleto, o valor da mercadoria vai para o fornecedor e o valor do imposto vai para o governo. Então, veja que na história, tudo que a gente tinha, o cheque era um débito e um crédito. Aquele cartão de crédito que era o mata-borrão, vocês devem lembrar, a gente ia na loja, tinha o cartão do lojista e o cartão do consumidor. Passava o mata-borrão, era um débito e um crédito. Então, pegaram tudo isso e colocaram no computador. Mas as regras de negócio podem mudar agora no computador. Tudo que nós fizemos é o seguinte, dá para fazer um débito e dois créditos. Não. É um princípio contábil de fazer um débito e dois créditos. Pagou o boleto, o crédito do fornecedor vai para o fornecedor e o crédito do governo vai para o governo. E, aliás, professor, eu teria um tema, uma dúvida minha, porque eu entendo que o imposto sobre o consumo, e uma vez que foi separado o valor da mercadoria e o valor do imposto, este comerciante ele é um substituto tributário porque ele está recolhendo aquele valor do imposto para pagar para o governo. Então, atualmente, seria isso, ele recolheu um imposto, ele é um substituto, esse imposto seria devido ao governo. E muitas vezes o comerciante recebe esse imposto, cobra, mas não recolhe. Mas é dentro desse princípio, não sei até mesmo a legislação como trataria isso, porque nessa minha proposta, o contribuinte, ele não... Na verdade, o contribuinte é o consumidor. E o consumidor estaria pagando direto para o governo, sem que o comerciante venha intermediar essa transação, venha a ser um substituto tributário. E assim o governo recebe diretamente no fluxo financeiro de uma maneira síncrona. E tudo isso que essas dificuldades da pandemia, de falar, bom, vamos atrasar o imposto mais 30 dias, mais 90 dias, a empresa que faturou, não faturou. Veja que, uma vez que está no fluxo financeiro, se a empresa teve dificuldade para receber, vendeu menos, etc., isso tudo já estaria no fluxo
e, e teria, inclusive, resolvido o nosso problema aí que aconteceu, ainda acontece durante a pandemia. Bem, teria muita coisa para complementar, mas eu acho que com isso eu expliquei o modelo, que uma vez que a gente elimina essas causas raízes, ele vai eliminar todos os efeitos. O governo recebe esse dinheiro já na fonte, já do consumidor, e faz diariamente um netting para devolver os impostos que foram pagos na etapa anterior. Basicamente é isso. Raul, quer complementar? Não, é maravilha. O trabalho do Dr. Miguel é próprio de quem é um profissional da área, né? Altamente categorizado. Ele trabalha há mais de 50 anos com contabilidade de empresas. Hoje, a logística da Neogrid, a contabilidade da Neogrid atende o fluxo de mais de 80% do abastecimento dos supermercados do Brasil a partir de Joinville, né? Ali ele é conterrâneo catarinense teu ali. Ele que está, né, quase 50 anos lá em Joinville, vizinho teu lá, Fábio. Então, o Dr. Miguel Boabe, a sua inteligência, a sua expertise, permitiu desenvolver esse modelo que vai servir para todos os IVAs do mundo, em cobrança online. Fala-se muito, o Miguel que me explicou isso, que nos Estados Unidos a cobrança é monofásica, né? Uma fase só, o sales tax. Mas o que eu não sabia é que a empresa fica com o dinheiro o mês inteiro, só paga depois, entendeu? Mesmo no modelo deles. Olha que interessante, nós que pagamos o imposto lá à vista, né? O contribuinte consumidor americano. Só que tem uma diferença. Nos Estados Unidos, só 17% da arrecadação americana vem do consumo e mais 16% da folha. No Brasil, mais de 50% vem do consumo, mais a folha, 20 e pouco, dá 75% da arrecadação brasileira vem do consumo e da subbase folha, que é a subbase do consumo. Nos Estados Unidos, somando a folha, a contribuição da folha, mais o consumo e outros pequenos excise tax, dá 40%. O nosso é 75%. Então, é óbvio que, em termos de dosagem da tributação, consumo, renda e patrimônio, os Estados Unidos tem 60% da arrecadação, consumo 50%, renda 50% e patrimônio 10%, 60%, e o Brasil 25%. Quem que está errado, quem que está certo? Nós estamos errados e eles estão certos. Por isso que eles são a nação mais desenvolvida e continuam sendo a nação mais desenvolvida do mundo, porque eles dão poder de compra para a população americana de baixa renda. Com isso, não importa se é produzido na China, na Coreia, no Brasil, eles dão poder de compra para milhões de americanos, porque eles têm outros produtos para serem vendidos, de altíssimo valor agregado. Então, esta é a lógica, por isso que eles criaram a China, né? A China de hoje. Foi uma invenção americana, do Nixon, do Kissinger, né? E do Bush pai, né? Então, eu vejo assim, o modelo do Aboab é uma revolução tecnológica tributária no mundo. No mundo. No mundo. Não tem parâmetro o modelo que ele desenvolveu, porque ele tem uma lógica bem simples. O sistema bancário brasileiro é sólido, é confiável, talvez um dos mais confiáveis do mundo. A nota fiscal eletrônica já é uma nota sólida. Tanto os grandes municípios, os estados e a União têm um modelo de nota fiscal eletrônica sólido. É juntar tudo e fazer, como ele fala, né? Cobrança única, mesmo que seja dual, faz a cobrança única, um único CNPJ, né? Não precisa abrir inscrição municipal, estadual, federal. E ainda o modelo que o senador acabou adotando deu uma autonomia para o município fazer um adicional de cobrança e para o estado também. Quer dizer, nenhum município brasileiro vai ter prejuízo. Se ele sentir São Paulo, por exemplo, que tem 27% do ISS nacional, com apenas 9,5% do PIB brasileiro, estou falando da Prefeitura de São Paulo,
Eu vou perder, porque vai perder o ISS, ele vai passar a receber no consumo. Por que que o imposto vai para o consumo? Porque no mundo inteiro ninguém exporta impostos nem importa impostos. O imposto de quem quer? Ele é pago pelo consumidor final que mora no município, onde está a sua residência, o seu emprego, o seu trabalho, a produção. Então, o imposto pertence ao município onde mora o consumidor, ao estado onde ele mora e ao país onde ele mora. Esse é o princípio do destino, que o Brasil também, ao adotar aquele modelo de 65, adotou o contrário. O imposto é de origem, do setor produtivo, é de quem produz, mas não de quem consome. Outra aberração que nós criamos. Bom, o fato é que todas estas efeitos indesejáveis, essas distorções, né, que o Miguel coloca da teoria das restrições, que ajudou muito o ordenamento mental e de explicação nosso, é que nós temos a solução. A solução é o velho modelo clássico tributário mundial, propriedade, renda e consumo, e na base do consumo, uma tributação única de bens e serviços, né? E eliminar todos os penduras. O senador Roberto Rocha eliminou 5 tributos. Tá? Nossa proposta original é 9, mais a folha e os penduras da folha. Poderia chegar a 11, 12. Mas ainda há um pedaço de luta aí à frente, no plenário da comissão. O senador fez um grande trabalho, né, como você disse. Agora nós temos que focar, apoiá-lo, o senador e a reforma tributária do Senado. Então, esse é o que eu tinha a acrescentar, Miguel. O Brasil vai agradecer muito, e o mundo, o seu trabalho. Eu acho que você passa, né, com esse modelo. É um aperfeiçoamento. Existe um outro modelo que quer tributar o dinheiro. Qual nação do mundo tributa dinheiro? Olha a aberração do IOF, que é prima irmã da CPMF. Né? É um vampiro, né, que quer tributar o dinheiro das pessoas. Sendo que a lógica da tributação, se eu moro aqui no apartamento em Londrina, eu pago IPTU porque o apartamento é meu. Meu carro, eu pago IPVA. Meu sítio, eu pago Imposto Territorial Rural. Né? O imposto de renda do meu salário, do meu dividendo, do meu aluguel, juro, eu pago imposto de renda, porque tem uma contrapartida. E eu pago o imposto do que eu consumo. Este é o sistema tributário mundial, que é velho e é moderno. Não tem nada melhor que substituir no mundo. Só que não tinham inventado ainda a forma de cobrança. Somente a evolução da tecnologia permitiu isso. Se falasse isso 20 anos atrás, não dava. Não tinha tecnologia. Então, o Miguel está exatamente inserido dentro disso. A parte tecnológica é mais da metade da reforma brasileira. Eu sei que a Espanha, o nosso Oranto, aí estava, mas que diacho que esses brasileiros estão fazendo ali que não consertaram isso, que está errado há mais de 60 anos, né? Está errado há 60 anos. Consertar o sistema brasileiro, né, é uma necessidade. Você está com o Guga aí, Fábio? Quer apresentar para nós? O Augusto Dias é nosso amigo aqui na ilha de Santa Catarina, viu, doutor Miguel Aboab? Ela em Santa Catarina. Isso, estamos em Florianópolis, ilha de Santa Catarina, no Oceano Atlântico. E o Guga é consultor de empresas, ele tem uma atividade comunitária e política bastante forte e advogado também. E nos honra aqui, nosso irmão, nos honra que ele sempre o nosso interlocutor. Você soube que o Grande Oriente do Brasil fez um manifesto favorável à reforma tributária, né? Eu fiz uma palestra muito boa para eles, né? Para o Soberano e para toda a maçonaria do Grande Oriente do Brasil, né? O GOB, e eles aderiram ao movimento pela aprovação da reforma tributária. Maravilha. Senhores, então, para o debate final aí, temos mais algum comentário? Querem explanar mais alguma coisa, professor? Só uma observação, doutor Miguel Aboab, a pergunta dele, que não deixar sem resposta. Evidentemente, doutor Miguel Aboab, essa sua descrição de que, de fato, no imposto de consumo é o contribuinte,
em tese, economicamente, é a pessoa natural. Mas acontece que aí entra o direito. E o direito, ele transita entre a verdade e a justiça. E, no caso, seria muito cruel se não fosse pago um imposto por uma fraude qualquer do comerciante exigir da pessoa natural. Porque a tributação tem isso, ela é exigida independentemente da nossa vontade. Então, juridicamente, se criou a figura e se abstrair, e no direito se abstrai muito a questão econômica, não porque não se deva abstrair a questão econômica, porque o direito tem esse papel de desarmar espíritos, né? Manter uma certa tranquilidade social, e ele cria realidades. O problema é que, às vezes, nós, tributaristas, ficamos tão encantados com essa criação jurídica que, como uma vez o ministro Moreira Alves, eu ouvi ele falar, nós temos um tanto de enxadristas. E coube a ele, um civilista, seu relator de várias decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal, que é civilista cortar o nó górdio, porque nós nos encantamos com esse bispo, torre, etc. Então, o que acontece é o seguinte, então, juridicamente, é como, por exemplo, imposto de renda. A renda é a remuneração do capital, o salário é a remuneração do trabalho, mas o imposto de renda é o quê? O acréscimo patrimonial decorrente do trabalho, capital, a combinação entre ambos é o prolabore e outros acréscimos de capital. Então, o direito cria realidades para desarmar conflitos sociais. Então, o seu raciocínio é perfeito, claro, e eu lembro muito desde aquela ideia do mesas de decisão, nesse celular eu posso falar com o deputado. O celular foi uma revolução no Brasil. Eu me lembro que quando se discutiu o celular, se falava do orelhão, como as pessoas vão falar, e hoje está disseminado. Então, essa é a sua tendência. Mas olha a situação, nós não temos prazo. Mas veja a nossa situação, nós não temos ainda um horizonte para terminar o auxílio emergencial. Bem ou mal, não morrendo centenas de pessoas nesse momento de Covid ainda. E nós tratamos ainda com muita naturalidade o pós-Covid. Então, ainda muitas das transações são, e eu não vejo em curto prazo, tirar o dinheiro, papel moeda da economia. Então, aí o senhor há de convir comigo. Há um haver o equilíbrio ainda na sua ideia de transpô-la para a questão jurídica, considerando que existe sempre a possibilidade de fraude no agente econômico, não é? Isso é inegável, por melhor que seja o sistema. Como também existe ainda a necessidade do papel moeda. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast dos haitianos indo para os Estados Unidos, que estavam aqui no glicério. É impensável que a gente, no século XXI, viva que tem 5 dias para sair do Panamá, Costa Rica, e ter dinheiro no bolso para pagar as gangues na Nicarágua, El Salvador, Honduras, até chegar em Tijuana, na boca dos Estados Unidos, e ver se vai entrar lá dentro. Quer dizer, ainda é a nossa realidade. Então, nós vivemos nesse país dividido, mas a expectativa é que essa reforma tributária, sem dúvida nenhuma, lhe dê toda a razão e eu seja dispensado ou entre para o museu o meu discurso. Como foi o do orelhão? É. Lembra do orelhão? Lembra? Problema para como vai, as pessoas vão ligar o orelhão. Ó, quem vai no orelhão hoje? Eu lembro do Luiz Henrique, viu? Ele era deputado comigo em 91 a 95, ele era o secretário-geral da Câmara. E eu cobrando, né? Eu fui um dos primeiros a ter um computador, um PC na Câmara, mas do meu bolso, a Câmara não dava, só dava máquina datilográfica, né? De máquina. E ele criou em 95 a primeira rede de computador da Câmara de Deputados. E eu sonhava em colocar os projetos, pareceres e acessar, né? Eu falava, meu sonho de consumo era esse, porque eu não sabia mexer na máquina, né? E no computador, aqui
na minha coisa. Eu faço, escrevo. Antes não, eu falo, se tiver que pegar uma máquina, olha que revolução, né? Que interatividade. Então, só que o modelo Abuab, nós entendemos hoje, Fábio, que a parte em dinheiro que já é feito compra e venda continua, que é hoje e vai continuar amanhã. Então, né, Miguel? Não tem nenhum problema, né? O que é comprado e vendido em dinheiro hoje, né? Continua em dinheiro e objeto dos 50, 60 mil auditores que tem nos municípios e Estado da União. Então, o modelo dele fiscaliza. Quantos bilhões de transações acontecem na internet hoje? Então, há uma lei de 2015, do governo da Dilma, que eu ajudei a aprovar, todos os depósitos, todo o saque de R$ 2.000 para cima são notificados à Receita Federal. Antes era 9.999, né? Então, com isto, você, como diz o Miguel, siga o dinheiro, follow the money, né? O garganta profunda do Washington Post, né? Siga o dinheiro que você acha. E no modelo Abuab, independentemente da utilização, né, do papel moeda ou não, eu aconselharia o governo a eliminar a nota de 200 e a nota de 100. Já seria de grande ajuda. Aliás, a de 200 foi assim, um desperdício, né? Para que ter uma nota de R$ 200, né? Só para facilitar o transporte das malas, né? Então, os seus convidados querem proferir alguma... A Liga, Fábio, está designada. Quero apresentar o Felipe Vicêncio, que é coautor de um artigo comigo, é professor no Chile. Opa. E diretor da empresa Anastasia, Inteligência Artificial, Dr. Miguel Abuab, Anastasia do Chile com México. Uhum. E ele escreveu um artigo comigo, que está no Pérola, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a inteligência artificial na administração tributária, que já está no Pérola, deverá, viu, deputado Auli, sair nos próximos dias em coautoria com o doutor Felipe Vicêncio. E o Chile seria outro caso interessante também que nós devemos considerar, é que o Chile ele estabelece prazos, viu, deputado Auli, que é aquela questão do nosso Conselho Federativo, se não apresenta a lei do IBS, quem apresenta a lei? O Chile tem prazo para as casas legislativas deliberarem. Eu acho que e se não delibera, outro vai decidir, não fica na mão dela, como é o caso das nossas propostas orçamentárias. E publicou, e também eu acho que nós devemos considerar, a primeira lei de neurodireitos do mundo, Neurodireitos, que é a lei que defende as pessoas das redes sociais. Então, ele chegou agora aqui no fim também, mas assim é, né, Felipe? Uhum. Então é isso, só queria apresentar, é meu coautor, a gente está com o artigo no Pérola. Tá bom. Senhores, então em nome do Destrava Brasil, do Movimento Destrava Brasil, agradeço aí a participação de todos, muito produtiva essa nossa discussão, e como diz aí o nosso líder Raul, reforma já, né, Raul? Aí completa, né? Eu ainda tenho esperança, né, de votar este ano e a lei complementar. Vai ser muito importante a participação, professor, do conhecimento, né, teu e dos teus colegas na elaboração da lei complementar do IBS e do CBS. A CBS já tem o projeto na Câmara e foi acordado de esperar a aprovação da PEC, porque a criação da CBS sem amparo constitucional ia para mais um contencioso administrativo e judicial, né? Então, temos muito trabalho pela frente. Primeiro, terminar o convencimento no Senado, pela votação mais rápido possível. Ele deve apresentar no plenário da comissão a semana que vem já, né, o projeto, o senador Roberto Rocha, e abre o prazo de pedido de vista de uma semana. Se Deus quiser, o mês de outubro, que é o mês do meu aniversário, né, o mês do micro e pequeno empresário, o mês que comemora a Constituinte, né? É um mês muito importante
Espero que aconteça no Senado esta votação. O Brasil não vai sair da crise econômica se não tiver um novo sistema tributário. Pode esquecer qualquer medida macroeconômica, né? Pode pôr dinheiro que quiser, vai tudo para o ralo. Se você dobrar o auxílio emergencial, der dinheiro para as empresas, o governo, né, para poder sair da crise, não sai da crise. O que vai ajudar e alavancar em caráter perene e permanente é o novo sistema tributário, ao eliminar os efeitos indesejáveis que o doutor Miguel Aboab coloca. Acabar com a guerra fiscal, né? Pelo menos 300 bilhões serão eliminados da economia, do custo das empresas e das famílias. Segundo, a inadimplência, que gera 200 bilhões por ano de inadimplência, já são 500 bilhões, 300 com 200. Diminuir a sonegação, com o modelo Aboab, dá para diminuir de cara 50% da informalidade, que vai aumentar a arrecadação em 300 bilhões. A burocracia, que custa 75 bilhões, vai ser reduzida em mais de 50 bilhões o custo. Então, é o ganha-ganha. E vai colocar o Brasil entre os melhores modelos tributários do mundo, porque nós não inventamos nada. A única invenção que tem é do Miguel. O sistema tributário preconizado é o mesmo adotado na Europa há mais de 60 anos. Então, a expectativa é esta, que a economia brasileira reaja para reagir toda a América Latina, que gira em torno de todos os países. Tanto é que os haitianos vieram, num momento bom de economia, e estão indo embora, né? E é óbvio, ninguém, né, não tem emprego nem para os nacionais, imagine para os coitados dos haitianos, angolanos e todos que estão aqui no Brasil. Eles estão fazendo o fluxo contrário do que nossos ancestrais, né, fizeram, vindo para o Brasil. Tudo por conta, né, da economia, que vai muito mal, né? Falta de grandes atitudes, né? E uso de paraísos fiscais, etc., né? Então não deu certo. Precisa repaginar, mudar a página e começar, né? E nós estamos com as vacinas prontas, testadas, né? A vacina da simplificação, a vacina da tecnologia e da justiça fiscal está prontinha, né? Testada no mundo inteiro, é só aplicar, né? E que Deus abençoe o Brasil, porque precisa de muita iluminação, né? Nesse momento de confusão política, de caos econômico, né? De insegurança, de desemprego. 34 milhões de brasileiros, 14 estão desempregados e 20 milhões subempregados, desalentados. Não tem cabimento, não tem cabimento. Com tanta riqueza sendo gerada todos os anos, né? O saldo da balança comercial brasileira é maravilhoso, né? Todos os anos. Então, o que há de errado? O erro é esse, econômico, né? Ele não é um erro estruturante que precisa ser consertado rapidamente. Obrigado aí pela participação de todos, o Destrava Brasil. Está honrado com a presença do Dr. Orantos, né? Do Dr. Carlos Hatman, Dr. Guga Dias, do Dr. Felipe Vicenzio, e eu e o Miguel, que fazemos parte do Destrava, e também agradecer o advogado, o jovem advogado, Dr. Romeu Caram, que atua tanto aí nesta área tributária também. Professor Fábio, muito obrigado, parabéns pelo apoio que tem dado, né, intelectualmente na academia brasileira, né, por esse projeto transformador que nós queremos para o nosso Brasil. Abração. Muito obrigado, deputado. Obrigado a todos. Valeu, gente. Força e fé em Deus.